Muitas vezes, quando lemos um texto na língua portuguesa, o significado de algumas palavras depende do ambiente onde estas palavras se encontram. Ou seja, são palavras iguais que seu sentido está diretamente ligada ao que o texto está dizendo. Por exemplo, a palavra vela. Ela pode ser usada como içaram a vela, pois o vento era favorável à navegação, ou a vela ficou acesa a noite inteira devido à densa escuridão, ou ainda, Deus vela por nós. Nestas três frases existe a palavra vela. Na primeira, o sentido é de um grande pedaço de tecido que impulsiona as embarcações com o vento. O segundo sentido é uma peça de cera com um pavio utilizada para iluminar. E o terceiro sentido é que Deus cuida de nós. Assim, podemos observar que a palavra vela tem muitos significados, e esses significados dependem da frase onde ela está colocada. Este fato acontece em muitas traduções da Bíblia Sagrada, onde mesmo que a expressão do grego do Novo Testamento seja diferente, contudo, foi traduzida por uma palavra na língua portuguesa, que é a mesma palavra usada para outro sentido. Como, por exemplo, a palavra mundo. O texto do Evangelho de João afirma que Deus amou o mundo. Já a primeira epístola de João afirma: não ameis o mundo. Afinal, devemos ou não amar o mundo? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Neste canal você encontra inúmeros de vídeos apresentando os mais diversos temas para que você conheça um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre a teologia e sobre a vida cristã. Como este vídeo que você está assistindo. Ele faz parte de uma série de vídeos, expressões gregas do Novo Testamento. Não chega a ser um dicionário de grego do Novo Testamento, mas apresenta algumas expressões usadas no Novo Testamento que podem dar um entendimento maior acerca do texto bíblico. Peço que você compartilhe esse vídeo com mais 10 pessoas. Se gostou do vídeo, deixe também o seu like. E é muito importante também que você se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Deixe também o seu comentário, alguma dica de outras expressões gregas que você quer conhecer. Lembrando que o texto do vídeo já está lá na área de membros. Para mais informações sobre o texto do vídeo, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro. Agora, vamos às expressões gregas para as palavras traduzidas como mundo. Antes de observarmos algumas expressões gregas que são traduzidas para a língua portuguesa como mundo, é importante salientar que nem sempre teremos ou não a palavra mundo. Por exemplo, na parábola do semeador, na tradução Almeida, Revista e Corrigida, aparece: mas os cuidados deste mundo. Já na nova versão internacional, NVI, temos: mas as preocupações desta vida. Aqui temos mundo e vida, dando o mesmo sentido ao texto. Um outro exemplo é o texto de Paulo aos Romanos, que na tradução Almeida, Revista e Corrigida aparece: e não vos conformeis com este mundo. Já na tradução Almeida, Revista e Atualizada, ARA, temos: e não vos conformeis com este século. Assim, a palavra mundo aparecerá dependendo da tradução bíblica utilizada. Por isso, o uso de algumas traduções no estudo da Bíblia Sagrada é de fundamental importância para uma melhor compreensão do texto bíblico, principalmente nestas situações em que uma expressão grega é traduzida por uma outra palavra na língua portuguesa, apresentando significados diferentes. A palavra mundo, em algumas situações, é traduzida da expressão grega cosmos, trazendo o sentido de ordem, arranjo e até mesmo adorno, ornamento e enfeite. Desta mesma expressão grega vem a palavra cosmético, utilizada no arranjo ou adorno do rosto de alguma pessoa, como aparece no texto de Pedro,
o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos. Cosmos também diz respeito ao universo, à ordem das estrelas, dos planetas e etc., como aparece em Romanos, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, trazendo o sentido de universo, cosmos e etc. Cosmos também traz o sentido de gênero humano, ou da própria humanidade, como no conhecido texto do Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Cosmos ainda apresenta um sentido de oposição a Deus, como no texto do Evangelho de João. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Além disso, cosmos traz ainda o sentido de totalidade de bens terrenos, riquezas, vantagens e prazeres. Por isso o texto de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, não devemos amar as riquezas e os prazeres deste mundo. Enfim, a expressão grega cosmos, traduzida por mundo, apresenta estes e outros sentidos mais. Mundo também é a tradução de outra palavra grega denominada aion. Aion traz o sentido de tempo presente, era, idade e etc., como aparece no texto do Evangelho de Lucas, os filhos deste mundo, ou seja, dando o sentido de os filhos deste século, como aparece na Bíblia de Jerusalém. Em Gálatas aparece a expressão aion, traduzida como para nos livrar do presente século mau, o que na tradução NVI aparece como a fim de nos resgatar desta presente era perversa. No texto de Paulo aos Coríntios, a mesma expressão é traduzida por séculos, para quem são chegados os fins dos séculos, ou sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, a expressão aion, às vezes traduzidas por mundo, é também encontrada no Novo Testamento, traduzida por era, século, tempo presente e etc. A palavra mundo também é a tradução da expressão grega oikoumene, que traz o sentido de terra habitada, como aparece no Evangelho de Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Ou ainda no texto de Apocalipse, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É interessante o conhecimento das expressões gregas, que para nós muitas vezes são traduzidas por mundo. Quando João afirma que Deus amou o mundo, diz respeito à humanidade. E esta mesma palavra, cosmos, é utilizada por João quando afirma: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, não amem as riquezas, prazeres e felicidades deste mundo. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.